Boa noite a todos, né? Quem está falando novamente, né? Dr. Elvis, advogado, né? Estamos aí nesse canal, que eu sempre costumo dizer para vocês, né? Que aqui nós vamos falar de direito e política. Não vamos abrir mão disso, né? Apesar que nós podemos falar de outros assuntos também, porque como nós temos uma idade já um pouquinho avançada, né? Só a cara que é um pouquinho nova, mas já estou com 53 anos de idade, muito orgulho de chegar a essa idade. Se Deus quiser, esse ano faço 54 anos de idade. O nosso canal ele se propõe a isso mesmo, falar de direito e política, né? E através das perguntas que nos são feitas, a gente tenta de alguma forma responder algumas perguntas, algumas indagações, lembrando a vocês, como sempre gosto de falar para vocês, que nós não somos dono da verdade, não conhecemos toda a área do direito, nem toda a área da política. Nós conhecemos um pouquinho, né, e dentro desse nosso conhecimento, a gente vai ajudando algumas pessoas, vai melhorando cada vez mais o nosso conhecimento também na área jurídica. E a pergunta que nos foram feita, que nos foi trazida para nós podermos dar a nossa opinião, se é que a gente pode, eu acredito que sim, porque a Constituição nos dá esse direito, né, de dar a nossa opinião, de expressar as nossas opiniões, né? A Constituição nos garante esse direito, apesar de que a gente está passando por um período de pandemias aí, né? Podemos dizer diversas pandemias atacando não só a nação brasileira, mas todo o mundo, e a gente sabe que estão tentando tolir até o direito de ir e vir, né? Eu estava tentando chegar na cidade da minha filha hoje, Macaé, gostaria de ter ido lá hoje ou até amanhã, mas ela já me informou: pai, não vem para cá, porque a cidade está fechada, tem barricada nas entradas da cidade e o senhor não vai conseguir entrar, porque o senhor não tem comprovante de residência, e o senhor também não vai conseguir sair. Então hoje eu não pude ir visitar a minha filha, nem poderei ir amanhã, exatamente porque estou tendo o meu direito de ir e vir garantido na Constituição, impedida pelo prefeito lá de Macaé. Mas voltando ao nosso assunto, que é o mais importante aqui, a gente costuma dizer que eu falo muito, e eu falo muito mesmo, falo pelos cotovelos mesmo, né? Não tem jeito, é o meu jeito de ser, desde novo sou assim, queira ou não queiram me aceitar ou me aturar, vão ter que me ouvir aqui no nosso canal, aqueles que gostam, né? E a pergunta que nos foi trazida, ela está fundamentada no artigo 103 da Constituição Federal. E eu vou fazer a leitura, como sempre faço, né? A leitura do caput do artigo 103, para a gente poder introduzir a pergunta de uma das pessoas que participam do nosso canal, e a gente vai tentar aqui dar a nossa opinião, né? A pergunta que ela fez é a seguinte, né? Vou ler o caput do artigo e depois eu leio a pergunta. Pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Então, quem é que pode propor as ADIM, chamar de ADIM, né? ADIM, né? Ação direta de inconstitucionalidade, ou ADC ou ADCOM, ação direta de constitucionalidade. Quem é que pode propor estas ações? Então, aqui tem um rol, eu não abro mão, esse rol ele não é exemplificativo, esse rol ele é terminativo, tá? Isso aí a gente tem que deixar um pouquinho bem esclarecido para vocês, porque para não abrir margem para outras histórias. Esse rol aqui, esses incisos, são 9 incisos, esse rol não é exemplificativo, ele é final, ele é taxativo, tá bom? Então, quem é que pode propor a ADIM, ou ADCT ou ADCOM, né? Quem é que pode propor essas duas ações judiciais? O presidente da República, a mesa do Senado Federal, 2, 3, a mesa da Câmara dos Deputados, 4, a mesa da Assembleia Legislativa e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe do âmbito nacional. Então, esses são os legitimados que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e ação direta
declaratória de constitucionalidade. Parece um palavrão, mas não é não, né? Então, esses são os legitimados para propor esta ação, né? A gente precisa explicar primeiro, antes da gente entrar, como eu me comprometi de fazer a pergunta que a inscrita no canal fez, ela disse o seguinte: existe uma PEC, né? Essa PEC ela é muito antiga, ela é a PEC 99 de 2011, ela foi levantada pelo deputado federal chamado Campos, né? Esse deputado federal, ele propôs João Campos, né, melhor dizendo, ele é do PSB de Goiás, ele propôs essa PEC, e nessa PEC 99/2011, ele coloca como o inciso 10º, a seguinte expressão, a seguinte redação, né? Que é a pergunta da nossa querida participante, né? Colocando como as associações religiosas tendo capacidade postulatória, né, nessas ADIM. Então, seria um acréscimo do artigo 103, inciso 10º, né, que seria através de uma PEC, né, e essa PEC 99/2011, proposto pelo João Campos, ele queria que as associações religiosas também fizessem parte do rol terminativo do artigo 111. E a pergunta da nossa querida participante é o que nós achamos dessa condição de ter associação religiosa no rol de mais um ente, né, de mais alguém que é competente para exatamente buscar a resolução de algum tipo de conflito ou de algum tipo de conflito religioso, né? Antes de nós respondermos essa pergunta, a gente precisa entender um pouquinho a Constituição Federal. Se nós não entendermos a Constituição Federal, nós ficaremos, né, assim, meio perdido no tempo. Então tem algumas coisas que a gente precisa entender para a gente poder seguir adiante nessa formatação do entendimento a respeito se uma associação religiosa ela deve ou pode ou não fazer parte de um rol exemplificativo, terminativo do artigo 103. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, não dá tempo de nós falarmos de tudo aqui, tá bom? Mas nós vamos tentar aqui estabelecer alguns parâmetros a respeito da inconstitucionalidade, que é a ADIM, e da constitucionalidade, que é a ADC. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Constituição, ela sofre um controle, né? A Constituição Federal, ela sofre um controle. Essas ADIM e ADC, elas basicamente, elas só são aplicadas a leis que surgiram depois da Constituição de 1988. As leis anteriores a 88 não é cabível, né, a ação judicial a ADIM e nem a ADC, ou ADCOM, como queiram chamar, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que somente são aplicadas a ADIM e a ADC as leis que são leis, né, que a ADIM e a ADC são impetrados contra leis, né, e atos normativos, né? Então a gente vai falar disso mais tarde sobre isso aqui. Mas a maior pergunta que se faz também é quem seria competente, né, para julgar essas ações? Quem é competente para julgar uma ADIM e para julgar uma ADC, né? Então a competência para julgar esse tipo de ação se encontra lá no artigo 102 da Constituição Federal, o artigo 102, inciso 1º, né? Eu vou fazer questão de ler aqui com vocês. Artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal
principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originalmente, né? Letra A, ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo federal ou estadual. Então, lembrando que a ADIM, que nós já citamos alguma coisa dela aqui, a ADIM só pode ser contra leis federais, né? Ou seja, a lei que são aprovadas lá no Congresso Nacional, não pode ser a lei estadual, né? Que é julgada aqui nas casas, nas câmaras de deputados estaduais, né? Não é contra essas leis, o ADIM só é aplicado a leis federais, tá? Leis federais. E concluindo aqui, né? Ação direta de inconstitucionalidade de lei e ato normativo federal ou estadual. Então, uma lei que é feita aqui no estado também ela pode sofrer o controle do STF, retificando aqui a minha fala anterior. Então, a estadual também pode sofrer o controle do STF. E ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal. Então, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade, ela basicamente é para ato normativo federal, lei e ato normativo federal e estadual, a ADC é para ato e lei e ato normativo federal somente. Então, a ADC é que é tanta informação que a gente até se confunde, né? A ADC que é só para lei federal e ato normativo federal. A ADIM, ela é para lei federal, né? Ato normativo federal e também lei estadual. Então, quem é que pode julgar essas ações judiciais, ADIM e ADC, né? Supremo Tribunal Federal. Então, quem é competente para julgar essas ações é o Supremo Tribunal Federal. Então, não se pode abrir mão dessas informações, porque o Supremo Tribunal Federal, somente ele, né, 99,9%, né, dos casos, somente o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar a ADIM e a ADC. Por que o Supremo Tribunal Federal? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Então, quando se coloca uma lei, quando se expõe uma lei lá no Congresso Nacional, ou aqui na Câmara dos Deputados Estaduais, no Rio de Janeiro, ou no seu estado, onde você está ouvindo essa exposição, quando se coloca uma lei, muitas das vezes o nosso legislador, data vênia, né, não são advogados. Então, a lei ela pode ter alguns vícios formais, né, quanto à forma que foi elaborada, e vícios absurdos que essa lei pode conter, e que só o Supremo Tribunal Federal, como guardião dessa Constituição, ele pode verificar essa lei e verificar se ela é inconstitucional, ou seja, se ela confronta a Constituição ou se ela é constitucional. Isso se chama, né, você que estuda um pouquinho, você que trabalha na área do direito, isso é um controle que o STF faz das leis e dos atos normativos que são expostos em todo o nosso Brasil, né? Tanto no Congresso Nacional quanto nas câmaras aí estaduais. Então, existe o controle, nós conhecemos aí o controle concentrado, que daria uma aula de 3 horas aqui com vocês, mas eu não vou poder falar disso tudo para vocês, né? Controle concentrado e o controle difuso. Resumidamente para vocês, o controle concentrado é quando tem uma lei em tese, ou seja, a lei ela não foi aplicada em momento algum, mas o estudo dessa lei, em tese, essa lei ela pode ser inconstitucional ou constitucional. Então, o controle concentrado é quando essa lei, ela pode ser até uma lei, pode ser esse controle concentrado, ele pode ser até no projeto de lei. E nós vamos ver aqui, né? Nós vamos ver aqui mais adiante que existe, né? Na verdade, 4 tipos de ADIM, né? 4 tipos de ADIM.
existe a ADIM genérica, né, que está lá no artigo 102, inciso 1A, que nós acabamos de ler. Existe a ADIM interventiva, né? Essa ADIM interventiva é quando o presidente da República, né, como um dos que podem propor a ADIM, o presidente da República, ele se vê numa situação de guerra, por exemplo, e ele pode propor por uma ADIM interventiva para fazer uma intervenção federal, tá? ADIM por omissão. O que é a ADIM por omissão? Né? Por exemplo, o direito de greve do servidor público, ele ainda não está regulamentado, então há uma omissão de uma lei, é quando a lei não existe. Então não existe a lei. Como não existe a lei, existe o ADIM por omissão. Geralmente o que se aplica aqui é o mandado de injunção. No mandado de injunção, né, a gente utiliza desse remédio jurídico para poder, na omissão da lei, a gente poder resolver algum tipo de situação litigiosa. Mas eu falei do controle concentrado e eu preciso falar do controle difuso, né? O que é o controle difuso? O controle difuso é basicamente quando já existe um caso concreto. Então, por exemplo, alguém propõe uma ação, né? Aqui no Rio de Janeiro, propõe uma ação contra um ente, ou contra uma empresa, ou contra uma pessoa jurídica ou física, né? E aí, num caso concreto, esse processo de tanto que recorre, chega ao STF. E aí o STF, naquele caso concreto, ele faz o controle da constitucionalidade, ou seja, ele vai dizer se aquela lei que foi aplicada no caso concreto, ela é constitucional. Então, na verdade, ele vai resolver um litígio. Então, a diferença do controle concentrado para o difuso é que no difuso, basicamente, o STF ele se prende a um caso concreto, e ele precisa dar uma resposta àquela pessoa que está entrando com aquele recurso e que chegou até o STF. Então, esses controles concentrados, esses controles difusos, será questão de uma aula à parte, né? Porque é uma matéria muito pesada, muito grande e muito difícil de ficar expondo em poucos minutos que nós temos aqui para falar com vocês. Então, a pergunta da nossa querida participante do nosso canal é se caberia, né, nessa situação, se as entidades, né, associações religiosas, poderiam também fazer esse controle. Eu só queria lembrar a vocês que o artigo 103, que traz o rol de pessoas que podem entrar com a ADIM ou a KDCT, do inciso 1 ao inciso 6º, os legitimados são universais e ativos, ou ativos, né? Então, por exemplo, o presidente da República, né, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, esses entes, eles não precisam ter uma pertinência temática para pedir o STF que examine se uma lei é constitucional ou inconstitucional. Por quê? Porque esses entes, eles não necessitam de apresentar uma pertinência temática, ou seja, justificar. Eles não precisam justificar para perguntar ao STF se aquela lei é constitucional ou inconstitucional. Tanto é que a petição emitida e feita por esses entes do 1 ao 6 é uma petição simples, né? Simples mesmo, lá direcionado ao STF, qualificando qual o ente que está pedindo, colocando a lei que está sendo exposta e pedindo ao STF que se manifeste a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né? Ou seja, ADIM ou ADCT, né? Então a gente sabe que o STF vai precisar se manifestar. Do inciso 7º ao inciso 9º, não. Essas entidades aqui, o Conselho dos Advogados do Brasil, Partido Político e a Confederação Sindical, para eles entrarem com a ADIM, eles precisam demonstrar ao STF, né, aos ministros que ali receberão
essa ação, que há uma pertinência temática, o motivo pelo qual eles impetraram. Então eles terão que justificar porque estão impetrando aquela ADIM. Essa é a grande diferença. No próximo vídeo eu vou falar sobre a ADC ou ADCOM. E no terceiro vídeo eu vou responder a pergunta da nossa querida participante do nosso canal. E eu peço a você também que participe do nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Toque o sininho e toque o sininho ali, todos os nossos vídeos, e você vai receber provavelmente ainda essa semana, né? Ou amanhã, mais um vídeo sobre ADC ou ADCOM. E no próximo vídeo nós estaremos respondendo a pergunta da nossa querida ouvinte. Um forte abraço a todos aí, forte abraço!